Olá! Nessa apresentação, a gente vai desvendar um conceito da gramática portuguesa que às vezes dá um nó na cabeça, as vozes verbais. Vamos entender de uma vez por todas como a relação entre quem faz a ação e quem a recebe pode mudar todo o sentido de uma frase. Para começar, vamos com um pequeno desafio. A frase na tela é super comum, certo? Eu perdi a minha carteira. Mas e se a gente quisesse dizer a mesmíssima coisa, só que dando mais destaque para a coitada da carteira, e não para quem a perdeu? Pensa aí, porque a resposta para isso é o centro de tudo que a gente vai ver hoje. Então, para a gente matar aquela charada, primeiro a gente precisa entender o que exatamente são as vozes verbais. O nome pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás é bem tranquila. No fundo, é bem simples. A voz verbal só mostra pra gente quem está no comando da frase. O sujeito é quem pratica a ação, ou a ação simplesmente acontece com ele. Entender essa relação de poder é o que muda o jogo. E no português, para dominar essa dinâmica, a gente só precisa conhecer três caminhos, três jeitos de organizar a frase: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos começar pela mais comum, a mais direta de todas, a voz ativa. É o jeito que a gente geralmente pensa e fala no dia a dia, sem nem perceber. Exatamente. Na voz ativa, o sujeito é o protagonista da história. Ele não fica esperando as coisas acontecerem, ele vai lá e faz. Ele é o agente. Ele está no controle total da ação. E a organização da frase é a mais intuitiva que tem. É o nosso padrão de fábrica. Primeiro a gente diz quem fez, depois o que foi feito e, por fim, quem ou o que recebeu aquela ação. Direto e reto. Dá para pensar nisso como uma via de mão única. A ação sai do sujeito, passa pelo verbo e atinge o complemento em cheio. Não tem desvio, não tem retorno, é pura ação e consequência. Agora vamos para a voz passiva. E aqui a coisa fica interessante, porque os papéis se invertem. Se na voz ativa o foco é em quem faz, na passiva o holofote vai todo para o que foi feito. E olha aí a resposta para o nosso desafio. A mágica acontece aqui. Na voz ativa, a história é sobre eu e a minha ação. Já na passiva, a grande estrela da frase é a minha carteira e o que aconteceu com ela. A ação é a mesma, mas o protagonista da frase mudou completamente. Isso mesmo. Aqui, o sujeito não está mais no volante, ele virou o passageiro. A ação acontece com ele e não por ele. É por isso que a gente o chama de sujeito paciente, porque ele pacientemente recebe a ação do verbo. E para fazer essa transformação, tem uma receita de bolo, com 4 passos bem claros. Primeiro, o alvo da ação vira o personagem principal, o novo sujeito. Segundo, o verbo principal se transforma. Terceiro, a gente chama um verbo ajudante, o verbo ser. E por último, o nosso antigo herói ganha um papel secundário. E essa tabela mostra como a nova estrutura fica montada. Temos o sujeito paciente logo no começo, o verbo auxiliar ser conjugado, o particípio e, lá no final, esse elemento novo, o agente da passiva. Ok, mas o que exatamente esse tal de agente da passiva faz na frase? Se o sujeito agora é paciente, quem é que está de fato fazendo a ação? Pensa assim, o agente da passiva é o nosso herói original da voz ativa. Só que agora ele foi meio que rebaixado para coadjuvante. Ele ainda é o responsável por tudo, mas não está mais sob os holofotes. O nome dele só aparece lá no final, sabe? Quase como nos créditos do filme. Para fechar, vamos para a nossa terceira e última voz. Se a ativa é uma ação para fora e a passiva é uma ação que a gente recebe, a reflexiva é como um espelho. A ação bate e volta na mesma pessoa. É isso. Na voz reflexiva, o sujeito é um universo completo. A ação que ele pratica é tipo um bumerangue. Ele joga e ela volta direto para ele. É um ciclo que começa e termina na mesma pessoa. Nos exemplos fica muito claro, né? Em eu me penteei, a ação de pentear sai de eu e volta para eu mesmo. Aquele me ali funciona como um reflexo no espelho. A mesma coisa acontece com o menino se cortou. A ação não vai para fora, ela reflete de volta em quem a começou. Certo, a gente já viu as 3 vozes em detalhe. Agora, para consolidar de vez, vamos colocar tudo junto numa comparação direta. O que essa tabela mostra, no fim das contas, é a jornada do sujeito. Ele começa como o agente, o motorista no controle, na voz ativa. Depois ele vira um passageiro que só recebe a ação, na voz passiva. E por fim, na reflexiva, ele é o
Motorista e o passageiro ao mesmo tempo. O papel dele na frase define tudo. E por que isso tudo importa na vida real? Porque a escolha da voz verbal é uma escolha de foco. Na próxima vez que lê uma notícia, preste atenção. A manchete diz: o projeto foi aprovado? Ou diz: os deputados aprovaram o projeto? Percebe como o foco muda? Dominar as vozes verbais não é só sobre gramática, é sobre entender a intenção por trás das palavras que a gente lê e ouve todos os dias.